Antes mesmo de começarmos este momento de oração, paremos por um instante para refletir sobre algo fundamental: o poder da intimidade com Deus nas primeiras horas do dia. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, está escrito: de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Esse versículo revela algo profundo sobre a vida de Jesus. O Filho de Deus, perfeito, sem pecado e divino, fazia questão de separar um tempo específico para estar a sós com o Pai. Ele não orava apenas em público, não falava com Deus só nos momentos de angústia. Ele buscava comunhão diária, íntima e pessoal, principalmente no silêncio do amanhecer, quando tudo ao redor ainda dormia. Jesus nos ensina com seu próprio exemplo que a oração não é apenas um ato religioso ou uma obrigação espiritual. É um encontro vivo, é relacionamento. É o lugar onde recarregamos nossa alma, recebemos direção e nos alinhamos com a vontade de Deus para aquele dia. Se até Jesus, que era Deus encarnado, priorizava a oração, quanto mais nós, falhos e dependentes, precisamos dela. Quando colocamos Deus em primeiro lugar nas primeiras horas do nosso dia, estamos abrindo a porta para que sua presença nos acompanhe em cada passo, decisão e desafio. Não negligencie esse momento. Não diga, mais tarde eu oro. A verdade é que muitas vezes o mais tarde nunca chega. A correria da vida ocupa nosso tempo e rouba nossa atenção. E assim, sem perceber, trocamos o alimento da alma por preocupações passageiras. Comece hoje. Antes de qualquer outra coisa, busque a Deus. Fale com Ele. Ouça-o. Entregue o seu dia nas mãos daquele que já conhece o seu futuro. Se essa palavra tocou seu coração, escreva Deus em primeiro lugar nos comentários e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Ao longo de toda a sua jornada aqui na Terra, Jesus nos mostrou repetidamente que a oração era o alicerce da sua missão. Ele orou antes de tomar decisões importantes, como quando escolheu os 12 discípulos. Orava para agradecer, para interceder e principalmente para se fortalecer diante dos desafios. No deserto, ele passou 40 dias jejuando e orando, preparando-se para o início do seu ministério. Foi ali que enfrentou tentações duríssimas e venceu todas elas pela força da palavra e da intimidade com o Pai. Depois, no jardim do Getsêmani, pouco antes de ser preso, ele chorou e suou sangue em oração, pedindo que, se possível, o cálice do sofrimento fosse afastado, mas ainda assim se submeteu à vontade de Deus. Esses momentos nos mostram que Jesus, mesmo sendo o Salvador, nunca andou sozinho. Ele sabia onde buscar força, consolo e direção. Ele confiava plenamente no Pai. Não agia por impulso ou emoção. Orava, esperava e então agia. Quantas vezes nós, ao contrário, corremos antes de orar? Tomamos decisões apressadas, movidos por medo, ansiedade ou necessidade urgente. Só depois, quando as coisas dão errado, lembramos de falar com Deus. Mas Jesus nos convida a um caminho diferente, um caminho onde a oração é o ponto de partida e não o último recurso. Quando aprendemos a depender de Deus em oração, a nossa vida ganha estabilidade, propósito e paz, mesmo em meio às tempestades. Deus não quer que você carregue seus fardos sozinho. Ele está pronto para te ouvir, te guiar e te renovar todos os dias. Você só precisa parar e buscá-lo. Comente agora, minha força vem de Deus, se você crê que a oração é o seu lugar de renovo. Iniciar o dia com oração não é apenas um hábito bonito, é uma escolha espiritual poderosa. Quando dedicamos os primeiros momentos da manhã a Deus, não estamos apenas buscando proteção ou bênçãos. Estamos nos alinhando com o céu. Estamos dizendo, Senhor, antes de qualquer coisa, eu quero te ouvir, quero andar contigo. A oração da manhã prepara o coração.
afina os ouvidos espirituais e renova a mente. Ela acalma a ansiedade, fortalece a fé e nos lembra que não estamos sozinhos. Em um mundo cheio de distrações, essa prática diária é como um escudo invisível que nos protege das influências que tentam nos afastar de Deus ao longo do dia. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Às vezes, adiamos a oração com a velha desculpa: depois eu falo com Deus. E quando percebemos, o dia passou, a mente se encheu de preocupações e Deus ficou de lado. É nesse espaço que a dúvida cresce, o medo se instala e os pensamentos terrenos tomam o lugar da verdade eterna. A Bíblia nos adverte sobre isso em Colossenses 3, 1-2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas que são terrenas. A forma como começamos o nosso dia revela o que realmente valorizamos. Se queremos uma vida guiada por Deus, precisamos colocar Ele em primeiro lugar. Não com pressa, não por obrigação, mas com desejo e reverência. Mesmo que sejam apenas alguns minutos, que sejam minutos verdadeiros, com o coração aberto, com fé sincera. Não há fórmula, não há ritual fixo. Há apenas um Pai amoroso esperando para te ouvir todos os dias, antes mesmo do sol nascer. Se você deseja começar seus dias com mais presença de Deus, escreva: começarei com oração, aqui nos comentários, e compartilhe essa mensagem com quem também precisa desse recomeço. É comum não sabermos o que o dia trará. Imprevistos acontecem, pessoas nos frustram e até nossos próprios sentimentos podem nos surpreender. Mas há uma certeza que nos sustenta: Deus já está lá na frente. Ele conhece cada passo que vamos dar, cada obstáculo que surgirá, cada pensamento que passará pelo nosso coração. É por isso que oramos antes de tudo, porque quando colocamos o nosso dia nas mãos de Deus, estamos entregando o controle a quem nunca falha. Não estamos apenas pedindo proteção, estamos declarando confiança. Estamos dizendo: Pai, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Tu estás comigo. E quando essa fé é real, o medo perde força. O coração descansa, mesmo sem todas as respostas. A ansiedade dá lugar à esperança, porque quem caminha com Deus não precisa ver o caminho todo, só precisa confiar em quem guia os passos. A palavra nos lembra em Salmos 32, 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Esse é o nosso Deus, Pai presente, conselheiro fiel, guia sábio. Ele não abandona, ele não se atrasa. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos crer que ele está trabalhando em nosso favor, mesmo nos bastidores da vida. Por isso, não espere entender tudo para confiar. Confie mesmo no silêncio. Confie mesmo nas lágrimas. Confie mesmo quando tudo parecer parado. Porque o agir de Deus começa dentro de nós, preparando o nosso interior para viver aquilo que Ele já preparou no exterior. Se você confia que Deus está cuidando do seu dia, comente agora: eu confio em Ti, Senhor. E marque alguém que também precisa descansar em Deus. Pai amado, nesta manhã, eu me coloco diante de Ti com o coração rendido. Obrigado por me despertar mais uma vez, por renovar a esperança, por estar aqui, tão perto, tão presente. Entrego-Te o meu dia, meus pensamentos, minhas palavras e atitudes. Que tudo em mim hoje reflita a Tua luz. Senhor, acalma o meu interior. Livra-me da pressa que rouba a paz, da distração que tira o foco, do medo que tenta paralisar. Que eu caminhe hoje com os olhos fixos em Ti e não nas circunstâncias ao meu redor. Sei que não posso controlar tudo, mas confio plenamente naquele que pode todas as coisas. Guarda minha mente, Senhor, que ela não se encha de preocupações inúteis, mas seja alimentada com a Tua verdade. Dá-me sabedoria para lidar com os desafios,
paciência nas conversas, compaixão com aqueles que cruzarem meu caminho. Protege minha casa, minha família, aqueles que eu amo. Que teus anjos nos cerquem e que o teu Espírito Santo seja nosso companheiro constante. Assim como no deserto estavas com teu povo, em uma coluna de fogo, que a tua presença também esteja em cada ambiente da minha vida, em casa, no trabalho, na rua, nos pensamentos. E se hoje eu me deparar com portas fechadas, me lembra que tu és o Deus que abre caminhos onde não há. Se eu enfrentar momentos de silêncio, me ajuda a lembrar que até no silêncio o Senhor fala. Se eu me sentir fraco, que eu me apegue à tua força. Eu não quero viver guiado por emoções ou pela lógica humana. Quero viver por fé. Quero confiar mais em tuas promessas do que nas minhas próprias percepções. Quero depender de ti até nos detalhes. Senhor, tudo o que tenho e sou está em tuas mãos. Cuida de mim como só um pai amoroso pode cuidar. E que, ao final deste dia, eu possa olhar para trás e reconhecer: Deus esteve comigo em cada passo. Pai, eu te agradeço por ouvir minha oração. Entrego este dia, minha mente, meus passos e decisões em tuas mãos. Que a tua presença me envolva, me proteja e me guie. Fortalece minha fé, renova meu ânimo e enche meu coração com teu amor. Que eu viva hoje com propósito, paz e confiança. Em nome de Jesus, amém. Se você sentiu essa oração, comente amém e compartilhe com quem precisa começar o dia com Deus.